Seja bem-vindo a mais uma aula e hoje eu vou te mostrar como fazer a aplicação da bandagem funcional para inibição do músculo do peitoral. Em quais casos você vai fazer essa aplicação? Sempre que o seu paciente tiver os ombros para frente e para dentro, ou seja, uma alteração postural por encurtamento do músculo do peitoral. Então essa bandagem para inibição vai voltar a abrir o peito do paciente, neutralizando a postura dele, tá? Então, primeiro é importante você também observar o slide, onde eu coloquei origem, inserção e função de todos os músculos, e no peitoral nós vamos observar aqui algumas origens. Então, nós temos a origem clavicular, que é que nasce aqui da clavícula do meu paciente. Temos a origem external, o osso central aqui do peito do nosso paciente, e temos a inserção lateral, que é na face anterior do húmero. Então, para essa aplicação, nós precisaremos colocar a base da bandagem na face anterior do húmero e a âncora em direção ao externo do paciente, porque a âncora sempre vai voltar em direção à base, abrindo o peitoral do meu paciente. Então, vamos lá começar? Primeira coisa que nós vamos fazer é medir o tamanho dessa bandagem. Então eu venho aqui, logo abaixo da clavícula e até a face anterior do húmero do meu paciente para fazer essa marcação. Só que eu já vou posicionar o braço dele como vai ficar, um pouco abduzido aqui, senão a bandagem vai ficar curta. Então vamos lá. Vou medir do externo e abaixo da clavícula em direção à face anterior do húmero. Esse aqui é o tamanho real. Eu vou fazer a primeira marcação, dobro na metade, metade da metade e depois solto dos 4 quadradinhos. O último volta para o rolo da bandagem e eu corto onde ficou marcado. Venho aqui, junto as duas extremidades, arredondo as pontas, separo 3 centímetros para a base e 3 centímetros para a cauda e vou retirar o papelzinho aqui da primeira parte da bandagem a ser colada, que é justamente a base. Então, a base vai ficar aqui na face anterior do húmero, bem aqui, que é onde se insere o peitoral do meu paciente. Então, base da bandagem. E agora eu vou segurar aqui, mas vou também pedir para o meu paciente fazer isso para alongar a porção do peitoral chamada de porção clavicular. Solto o papel, esticando a bandagem, tiro o pedaço que não vou precisar e estico 100%. Depois disso, volto metade e venho colando a bandagem abaixo da clavícula do meu paciente em direção ao externo. Para ancorar, não preciso de tensão nem da pele, nem do músculo do meu paciente, nem da bandagem. Simplesmente solto o papel aqui e faço a ancoragem. Depois venho com o papel e fricciono para uma melhor aderência. Fora essa aplicação aqui, nós podemos fazer outra aplicação para a borda mais inferior do peitoral. Então, como é que nós vamos fazer? Nós vamos colocar o braço do paciente nessa posição. Aqui eu consigo ver perfeitamente, através da definição muscular, onde é que o peitoral se insere. Eu vou fazer uma outra medição. Daqui, da face anterior do húmero, passando por baixo do mamilo, fazendo uma curva com a bandagem e indo em direção ao externo. Então, uma bandagem maior, faço a marcação, dobro metade e depois mais metade. Dos 4 pedaços que eu solto, eu vou utilizar 3. Arredondamos as quinas, separamos 3 centímetros para a base e 3 centímetros para a âncora. Vou deixar aqui cortadinho,
aqui também. E agora eu vou colocar a base da bandagem, a posição do braço do paciente é essa. Eu posso sobrepor essa base e agora eu vou esticar 100% até o papel da cauda descolar. Então esse tensionamento é o máximo, então eu volto a metade da bandagem e com essa minha outra mão eu venho colando aqui. Agora o paciente retorna à posição normal para que eu faça a ancoragem. Você está vendo que a bandagem iria passar um pouco para o outro hemicorpo? Então nesse caso a gente vai cortar, porque a bandagem não deve ultrapassar a metade do corpo do paciente. Então você vai fazer o ajuste, por isso que é importante também que a tesoura seja sem ponta, para que não corra o risco de furar, de machucar o paciente. Então agora toda essa parte está sem tensão, puxo no papel sem tocar na cola e agora eu só colo no paciente. Vou abrir agora para que eu possa fazer a fricção, que também pode ser feito com a mão, para que a bandagem fique melhor aderida na pele. Então eu tenho as duas bases posicionadas na face anterior do húmero, estico a cauda em direção ao externo, a primeira ao externo, a segunda já aqui no processo chifoide, onde as duas âncoras tenderão a retornar em direção à base, fazendo o movimento de inibição, né? Alongando o músculo do paciente. Então essa é uma bandagem também que, se o paciente tiver encurtamento nos dois peitorais, você tem que fazer bilateral para que o paciente não fique com uma assimetria. Tá legal? Te aguardo no próximo vídeo para próximas aplicações.